Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós terminaremos o livro de 1 João. 1 João, capítulo 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo são filhos de Deus. E todos os que amam ao Pai amam também os seus filhos. Portanto, você pode saber quanto ama os filhos de Deus pelo grau do seu amor e da sua obediência a Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Mas quem teria a possibilidade de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E nós sabemos quem Ele é, porque Jesus Cristo veio por meio da água e do sangue, não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, é o que dá o testemunho. Portanto, temos estes três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E todos eles dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos nos homens que servem como testemunhas, mas o testemunho de Deus tem valor maior, pois é o testemunho de Deus e afirma que Jesus é seu Filho. Todos os que creem no Filho de Deus sabem em seus próprios corações que isto é verdade. Se alguém não crê nisso, na realidade está chamando Deus de mentiroso, porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. E que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isto a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que têm a vida eterna. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo, quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter certeza de que Ele nos responderá. Se vocês virem um irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará vida, a não ser que ele tenha cometido o pecado que leva à morte. Pois há pecado que causa a morte, e por este não digo que se deva orar. É claro que toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança e o maligno não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. Você sabia que a Bíblia fala de um pecado que leva à morte? E não é sobre errar uma vez. É algo muito mais profundo e muito mais perigoso. 1 João capítulo 5, versículo 16 vai dizer:
há pecado que leva à morte. João começa falando de alguém que peca, mas ainda pode ser restaurado. Ainda há espaço para oração. Ainda há vida. Só que depois ele traz um alerta. Existe um ponto em que a pessoa endurece o coração. E é aqui que o perigo real está. Não é o pecado em si, é quando a pessoa para de se arrepender, para de ouvir a Deus, começa a justificar tudo. Explicando de forma simples, isso não acontece de repente, é um processo. Erra, se acostuma, normaliza, endurece e rejeita. E quando chega nesse nível, não é que Deus não queira perdoar, é que a pessoa não quer mais voltar. E o que mais me chamou a atenção é que Deus nunca fecha a porta, mas o ser humano pode escolher nunca mais voltar. E agora trago uma reflexão. O maior perigo não é cair, é chegar num ponto em que você não sente mais vontade de levantar. Porque quando o coração endurece, até a verdade começa a incomodar. Então hoje, pensa sobre isso. Você ainda sente quando erra ou já começou a normalizar? Uma ferida, quando cuidada, cicatriza, mas quando ignorada, infecciona. O pecado é assim, e hoje eu decido tratar enquanto ainda há tempo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você concluiu o seu 4º livro da Bíblia. E esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.